Boa noite, irmãos e irmãs. Como o pastor falou, vamos continuar a nossa série no livro de Atos. Quero já te convidar a abrir sua Bíblia em Atos 1. Ainda estamos no primeiro capítulo. Atos 1. Enquanto você abre, a gente medita em algumas questões. Atos 1. Irmãos, hoje, no calendário cristão, é um dia conhecido como Domingo de Ramos. Um domingo antes da festa da ressurreição, da Páscoa. No Domingo de Ramos, nós lembramos do episódio em que Jesus entra em Jerusalém, montado em um jumentinho, e ele é aclamado como rei. As pessoas levam ramos até a entrada de Jerusalém e recebem a Jesus dizendo: Hosana nas alturas, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Curiosamente, essas mesmas pessoas que conclamavam a Jesus como rei, depois pediram a sua crucificação. Foram os moradores de Jerusalém que estavam ali dizendo: crucifica-o e solte Barrabás. Mas esse Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E nós vimos na semana passada que o Jesus ressurreto apareceu aos discípulos, esteve com eles ali por 40 dias e foi assunto aos céus. Ele subiu aos céus. Quando Jesus subiu aos céus, irmãos, o que estava acontecendo era que Jesus estava sendo coroado definitivamente como rei. Aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou e que agora sobe aos céus para assumir o seu lugar no trono, para reinar sobre a igreja à direita de Deus. Enquanto os discípulos viam Jesus subindo de uma perspectiva da terra, os seres celestiais recebiam o Jesus ressurreto, o rei que entrava pelas portas celestiais para reinar eternamente. Nós vimos isso na semana passada. Mas antes de subir aos céus, nós vimos que Jesus ficou com os discípulos por 40 dias. E Jesus deu uma ordem a eles. Qual foi essa ordem? Esperem. Esperem em Jerusalém. Hoje nós vamos ver o que aconteceu durante esse período da espera. Não foi um período longo, foi um período de 10 dias. Mas muita coisa aconteceu nesse tempo, coisas importantes para nós. Então eu quero te convidar a ler a palavra de Deus, a abrir a sua Bíblia. Nós também vamos passar o texto aqui. Em Atos 1, a partir do versículo 12, que diz assim: Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro de distância. Quando chegaram, subiram a sala no andar superior da casa onde estavam hospedados. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, Pedro se levantou e disse: Irmãos, era necessário que se cumprissem as Escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém, e eles deram ao lugar o nome aramaico Aceldama, que significa campo de sangue. Pedro continuou: Estava escrito no livro de Salmos que sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. Também diz que outro ocupe o seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então indicaram 2 homens,
José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida oraram: Senhor, tu conheces cada coração. Mostra-nos qual destes homens escolheste como apóstolo para substituir Judas neste ministério, pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar. Então lançaram sortes, e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. Amém. Até aí a palavra do Senhor. Feche seus olhos mais uma vez. Nosso Pai, nós agradecemos a Ti pela leitura da Tua palavra, porque temos o texto bíblico traduzido para a nossa língua, de modo que podemos compreender a Tua voz, ler, ó Pai, a Tua palavra e ser conduzidos, guiados por Ti. Por isso pedimos, Pai, conosco nessa noite, por meio da palavra, usa, ó Deus, as Tuas verdades para transformar os nossos corações. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Geralmente, não sei se isso acontece com você, mas geralmente as pessoas costumam considerar essa parte do livro de Atos como uma parte de menos importância, de menor importância. Quando a gente pensa no livro de Atos, é comum que a primeira coisa que a gente lembre seja Atos 2, Espírito Santo vindo, todo aquele mover, toda aquela glória acontecendo, Pedro pregando, multidões se convertendo. E talvez a gente lembre também de Jesus, do começo de Atos 1, Jesus subindo aos céus, prometendo a vinda do Espírito, vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Mas nós geralmente não lembramos desse trecho do livro de Atos. E os próprios títulos que a Sociedade Bíblica coloca para nós aí na Bíblia, você pode acompanhar, se estiver com sua Bíblia aberta, colaboram para isso. Você vai ver aí no livro de Atos que ele começa com o título A Promessa do Espírito Santo, algo glorioso, a ascensão de Jesus, e mais à frente, a vinda do Espírito Santo. Pedro se dirige à multidão, depois 3.000 batizados, todas coisas gloriosas, e o nosso texto está aí. Matias substitui Judas, ou simplesmente a escolha de Matias. Lembrando, irmãos, que esses títulos não são do escrito original, foram postos pela Sociedade Bíblica. Então parece que esse texto é um texto menos importante, um texto que é só história, que não tem muito a falar para nós. Mas isso não é verdade. Quando nós meditamos na palavra do Senhor e nos aprofundamos nesse texto, nós vamos ver que o que nós lemos aqui hoje possui verdades fundamentais e importantes para todo o restante do livro de Atos. Verdades importantes para conduzir as nossas vidas e que podem fazer toda a diferença no nosso coração e no nosso interior, se nós a entendermos corretamente. Por isso eu quero, nessa noite, ajudar você a enxergar essas preciosidades que existem aqui no nosso texto, essas verdades fundamentais que nós encontramos no texto que nós lemos hoje. Bom, então, como eu comentei, nós estamos meditando sobre o tempo em que os discípulos estavam esperando em Jerusalém. O texto começa dizendo isso. Eles voltaram do Monte das Oliveiras, onde Jesus subiu aos céus, e andaram cerca de 1 quilômetro, e então esperaram em Jerusalém, num cenáculo, num andar superior. E por que, irmãos, era necessário que eles esperassem? Nós falamos um pouco disso na semana passada. Veja, os discípulos, eles já tinham todo o conhecimento que precisavam. Se nós lermos o texto paralelo em Lucas, no final de Lucas, no capítulo 24, Lucas vai falar desse mesmo momento e vai dizer ali dos versículos 44 a 48 que Jesus passou os 40 dias com eles, lembrando aquilo que falava a respeito do reino de Deus, na lei, no Pentateuco, nos Salmos, nos profetas. E Lucas vai dizer que Jesus, o próprio Jesus, soberanamente abriu o entendimento dos discípulos para entenderem a palavra. Ou seja, aqueles discípulos já tinham um entendimento, eles tinham a mente aberta para entender a vontade de Deus, a verdade de Deus. E mais do que isso, Lucas vai dizer também, no capítulo 24, no versículo 52, que eles voltaram para Jerusalém cheios de alegria, cheios de ânimo. Então eles tinham a empolgação necessária, eles tinham o conhecimento necessário. E nós conversamos sobre isso no pequeno grupo essa semana. Por que então já não saírem, se espalharem pelo mundo para pregar o Evangelho?
se eles tinham conhecimento, se eles tinham o ânimo, porque eles precisavam do mais importante. E o que era o mais importante? O poder de Deus. Eles precisavam da presença do Espírito Santo com eles. Sem o poder do Espírito Santo, a obra não seria bem-sucedida. Nada aconteceria, porque aquilo que aqueles discípulos precisavam fazer não era uma obra humana, era uma obra sobrenatural. Eles iriam pregar a palavra para que corações fossem transformados, para que pecadores se arrependessem. E isso é algo, irmãos, que somente Deus pode fazer. Por isso, o entendimento, o conhecimento não era suficiente, a empolgação não era suficiente, era necessário o poder do Espírito Santo. E assim também é conosco. O nosso conhecimento somente não é suficiente para nós fazermos a obra de Deus. O nosso ânimo, a nossa empolgação também não é suficiente para nós pregarmos e pessoas se converterem. Nós precisamos de Deus. Nós somos totalmente dependentes do Senhor para cumprirmos a obra dele. Sem o Senhor, sem o poder do Espírito Santo, o nosso conhecimento é inútil. Sem o poder do Espírito Santo, o nosso ânimo, a nossa empolgação é inútil. E por isso, os discípulos voltaram para Jerusalém. Não saíram pregando, voltaram para Jerusalém em obediência a Cristo e se reuniam diariamente naquele cenáculo, esperando pela promessa do Senhor, o derramamento do Espírito Santo sobre eles. No versículo 4, Jesus ordena isso. Esperem até que o Espírito Santo venha. E nos versículos 12 e 13 mostra que eles estavam ali, esperando. Quem fazia parte desse grupo de discípulos que esperavam pela promessa? O nosso texto fala de alguns nomes aí. Primeiro, você vai ver que o texto nomeia os 11 apóstolos que restaram. Ele vai falar de Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Esses 11 apóstolos, irmãos, haviam sido dispersos quando Jesus foi preso. Eles haviam negado, como falamos aqui, Pedro mesmo havia negado a Jesus, havia se voltado as costas para Jesus. Mas Jesus agora traz esses apóstolos de volta, resgata aqueles que estavam perdidos. E nesse momento eles estão ali, perseverantes, esperando pela promessa. O texto fala também que haviam ali algumas mulheres. E isso é uma ênfase de Lucas, porque naquela época, nós sabemos, a cultura predominante era hostil às mulheres, era contrária às mulheres. As mulheres não tinham lugar, especialmente em grupos religiosos, mas aqui no grupo de discípulos haviam mulheres reunidas junto daquele povo. Também estava ali uma personagem que ele diz logo em seguida. Quem é essa? Maria, mãe de Jesus. Maria, a mãe de Jesus, estava ali. E é interessante, irmãos, que essa menção é a última menção a Maria na Bíblia. Depois desse texto, você não ouve mais falar de Maria. A gente não tem mais nenhuma informação sobre ela. Maria estava aqui com os discípulos, esperando a promessa de Cristo ser derramada sobre eles. Nós não vemos Maria sendo venerada, nós não vemos Maria sendo entronizada, nós não vemos pessoas fazendo súplicas a ela, nós vemos Maria como uma discípula de Jesus. Uma discípula como todos os outros, submissa a Jesus, esperando, sujeita à ordem de Jesus, esperem em Jerusalém. Então ela vai obedecendo a Jesus, o rei, e está ali como uma discípula comum. Nós não vemos mais nada, não ouvimos mais nada sobre Maria, não sabemos como ela envelheceu, não sabemos qual foi o papel dela na igreja. Podemos deduzir porque ela era alguém que tinha conhecimento da vida de Cristo desde os primeiros anos, então talvez ela tenha tido algum papel importante, mas nós não sabemos, não se fala nada mais sobre ela, mas ela estava aqui esperando a promessa. E um último grupo é o grupo dos irmãos de Jesus. É como ele termina, ele diz, estava ali Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Os outros filhos de Maria estavam ali também esperando pela promessa. Agora é curioso
que lá em João, no capítulo 7, no versículo 5, João vai dizer que os irmãos de Jesus não criam nele. João é específico ao dizer isso. Os 4 irmãos que são citados, irmãos de Jesus, filhos de Maria, não criam nele. Não criam que Jesus era o Messias. Mas agora eles estão aqui, esperando sob a ordem de Jesus, crendo na promessa, crendo que Jesus é o Messias. O que mudou então? O que pôde converter o coração desses irmãos de Jesus? O milagre da ressurreição. Os irmãos de Jesus, como Maria e os outros discípulos, viram o Cristo ressurreto. Viram aquele que venceu a morte se apresentar diante deles. Viu Cristo subir aos céus. 1 Coríntios 15, 7 fala sobre isso. Jesus aparece especificamente aqui a Tiago. Então esse era o grupo que estava ali reunido em Jerusalém, esperando a promessa. E bom, o que eles faziam então? Você pode dizer, olha, esperavam. Mas será que eles esperavam sentados ali no sofá, compartilhando um petisco, assistindo um jogo de futebol? Não. Eles faziam algo enquanto esperavam. O texto diz para nós que eles estavam reunidos, e no começo do versículo 14, diz assim: todos eles se reuniam em oração com um só propósito. Todos eles se reuniam em oração com um só propósito. Eles esperavam, mas eles esperavam orando. Irmãos, espera não é passividade. Esperar em Deus não é ficar inertes, acomodados, passivos diante da espera. Esperar em Deus é perseverar em oração. É continuamente buscar ao Senhor. É buscar a Ele, é pedir que os nossos corações sejam amoldados à vontade dEle. E guardar essa expectativa pela promessa do Senhor. É isso que esses discípulos faziam. Atos destaca esse papel fundamental da oração na vida da igreja. Em quase todos os capítulos que nós vamos estudar daqui para frente, que nós vamos ver daqui para frente, Lucas fala de oração. A igreja era uma igreja que orava, era uma igreja que se reunia para orar, eram irmãos que oravam individualmente. Esse é o papel da oração, um papel central na vida do crente. Então, meu irmão, se você espera por algo em Deus, se hoje você espera por algo de Deus, espere em oração. Busque continuamente a face do Senhor. Não se acomode nessa espera, mas ore. Ore ao Senhor, que pode te conceder a bênção, a promessa. E Lucas destaca que eles oravam unânimes, unidos. E aqui ele mostra o valor da oração comunitária. E é por isso que todos os cultos, nós temos esse momento de oração, como nós fizemos aqui ainda agora. Nós nos reunimos como igreja, todos juntos, para orar. Unânimes, perseverantemente. Existem pedidos que nós oramos já há várias semanas. Por quê? Porque perseveramos em oração unânimes, buscando ao Senhor juntos como igreja. Esse momento dos nossos cultos é um momento fundamental. Então valorize o tempo de oração. Não se disperse, não deixe a sua atenção ir para outro lugar, mas se coloque diante de Deus com a igreja, orando, unânime, por aquilo que temos pedido. Esse é o valor da oração comunitária. Então estava ali o grupo de discípulos reunidos. O texto vai dizer que haviam ali 120 discípulos, 120 pessoas. Imagina todas as cadeiras aqui preenchidas e mais ainda algumas pessoas, todos reunidos, aguardando, sob a expectativa da promessa, aguardando a vinda do Espírito. As mulheres, possivelmente os 70 estavam ali, os apóstolos, mas quando nós pensamos nos apóstolos, haviam 11. Havia um que não estava. Perceba, todos os crentes estavam ali. E isso era uma obra de Deus. João destaca isso quando fala da oração sacerdotal de Jesus. Em João 17, no versículo 12, Jesus ora ao Pai, e Jesus diz: Pai, todos aqueles que me deste, eu guardei. Todos aqueles que me confiaste foram guardados.
e eles estavam ali realmente perseverantes, mas Jesus diz, exceto um. Um não foi, aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Quem era esse, irmãos, que não estava reunido ali com os apóstolos? Aquele que estava predito que trairia Cristo. Era Judas. Judas Iscariotes não estava reunido com os apóstolos naquele momento. E veja, Judas não era, como muitas vezes nós pensamos, um vilão evidente no meio dos discípulos de Jesus. Judas não era como aquele vilão da Disney, sabe, que tem cara de vilão, uma cicatriz no rosto, aquela cara de mal. Muitas vezes os filmes retratam Judas desse jeito. Não é assim? Eu, muitas vezes, vendo filmes sobre discípulos de Cristo, eu sou levado a pensar como que eles não perceberam que esse cara não era boa coisa. Né? Porque retratam Judas assim como um vilão, uma cara de mal, mas não era. João vai dizer aí, Pedro, melhor dizendo, vai falar no versículo 17, assim, Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Judas era um de nós. Ou seja, durante 3 anos, Judas foi um discípulo comum, como todos os outros. Como Pedro, como João, como Tiago. Ele foi um discípulo comum. Durante 3 anos, foi amigo daquele grupo. Esteve junto, cumprindo a missão junto deles, saindo para pregar junto deles. Então é possível que houvesse uma certa perplexidade no meio daquele grupo de discípulos pelo que tinha acontecido. Ninguém esperava que Judas fosse fazer aquilo que ele fez. Ninguém esperava a traição de Judas, porque Judas era um deles, como Pedro diz aqui no versículo 17, era um de nós. Então havia possivelmente essa perplexidade, mas sendo discípulo de Jesus, Judas trai a Cristo e tem um final terrível. Pedro mostra isso aí no versículo 18, na verdade, um adendo de Lucas, quando ele diz, ele comprou, falando de Judas, ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, seu corpo se partiu ao meio e seus intestinos se derramaram. A notícia se espalhou entre todos os habitantes de Jerusalém e eles deram ao lugar o nome aramaico de Aceldama, que significa campo de sangue. Ou seja, Judas traiu seu mestre. Judas viu o seu mestre, que havia sido traído por ele, ser condenado à morte, sob tortura na cruz. Judas foi tomado de remorso e então ele dá cabo da própria vida. Juntando o texto que nós lemos com o texto de Mateus 27, que também fala da morte de Judas, possivelmente Judas se enforcou e quando ele se enforca, ele cai, talvez a corda arrebente, tenha arrebentado, ou o galho tenha quebrado e ele cai no chão. E o seu corpo se desfaz. Irmãos, agora o grupo de 12 apóstolos não são mais 12, são 11. 11 apóstolos ali reunidos. Mas Pedro, quando reflete sobre isso, ele aponta para algo fundamental, algo essencial na vida do crente e para o entendimento desses irmãos. Pedro vai mostrar que tudo isso havia sido predito por Deus. Veja no versículo 16 o que ele fala. Irmãos, era necessário que se cumprissem as escrituras a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi. No versículo 20 ele diz, Pedro continuou, estava escrito no livro de Salmos, que a sua casa fique desolada, sem ninguém morando nela. E também diz que outro ocupe o seu lugar. Tudo aquilo havia sido predito por Deus. E aqui, irmãos, nós temos 2 verdades importantes para nós e fundamentais para a nossa fé e para o entendimento do restante do livro de Atos. A primeira verdade é que nada, absolutamente nada, foge aos propósitos de Deus. Nada foge ao governo de Deus. Tudo que acontece na história, tudo que acontece nas nossas vidas, faz parte de um plano maior do Senhor sobre nós. Tudo que acontece no mundo faz parte da vontade de Deus. Veja, Cristo havia sido crucificado. Cristo havia sido morto,
sob tortura, aquele que os discípulos esperavam, que seria o rei, o libertador de Israel, havia sido morto. E então, o que acontece? Lucas relata que discípulos, moradores de Emaús, voltam para suas casas, tristes, desolados, pensando que, bom, o plano falhou. Jesus tinha o plano de reinar sobre Israel, de juntar um exército, talvez, nos libertar dos romanos, mas o plano falhou. E agora a gente precisa ir embora. Não temos mais o que fazer, vamos para casa. Mas o que acontece? O que a Bíblia diz para nós? O próprio Jesus acompanha esses homens e começa a mostrar para eles, a partir de Moisés e em todo o Antigo Testamento, que era necessário que o Messias sofresse, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. O próprio Jesus havia falado para eles. O plano não falhou. O plano está acontecendo perfeitamente da maneira que foi designado por Deus. Tudo que está acontecendo de acordo com o propósito de Deus. Esses discípulos percebem que era Jesus, contam para os outros discípulos e então Jesus ressurreto aparece para todos eles. O plano não havia falhado. Irmãos, existem momentos nas nossas vidas que parece que os planos falharam. Parece que as coisas saíram do controle, que nada mais está acontecendo como deveria acontecer. Esse texto mostra para nós que as coisas podem sim sair do nosso controle, mas jamais sairão do controle de Deus. Deus possui controle sobre tudo. Deus governa sobre todas as coisas. Era necessário que Judas traísse a Jesus para que os propósitos de Deus se cumprissem, para que Cristo ressuscitasse ao terceiro dia e reinasse sobre a igreja. Ainda que os discípulos tivessem sido surpreendidos pela traição de Judas, Deus não foi surpreendido. Deus não ficou surpreso com o que Judas fez, porque tudo aquilo fazia parte dos propósitos de Deus. Então, ainda que pareça que as coisas saíram do seu controle, saiba que elas não saíram do controle de Deus. Deus permanece reinando e governando sobre tudo, em todo o tempo. Ainda que nós não entendamos nesse momento, ou ainda que nós não entendamos nesta vida, Deus possui o controle de todas as coisas e Ele possui um plano soberano sobre tudo. Judas não surpreendeu a Deus. Deus não foi surpreendido por ele. E a segunda verdade que esses versículos mostram para nós é que a soberania de Deus, ou melhor, uma verdade ainda dentro disso, é que a soberania de Deus, nós precisamos entender, não vai anular a responsabilidade do homem. Porque nós podemos pensar, bom, se Judas cumpriu o propósito de Deus, então Judas era inocente naquilo que ele fez? Bom, se havia sido predito e precisava que Judas traísse Jesus, então Judas era inocente? E não, Judas fez o que fez por causa da sua maldade. Veja o que o versículo 18 diz para nós. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu por sua perversidade. Em outras traduções vai dizer por seu pecado ou por sua iniquidade. O que Judas fez, ele fez por causa da sua perversidade. Ou seja, nós temos aqui, irmãos, duas verdades que a Escritura mostra para nós e que elas caminham juntas. Uma não anula a outra, mas elas precisam sempre caminhar juntas. Quais são? Deus é soberano sobre tudo e nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Nós somos pecadores e responsáveis por aquilo que fazemos e Deus possui controle e soberania sobre tudo. Talvez nós não entendamos perfeitamente como essas duas coisas conversam, como essas duas coisas coexistem, mas a verdade bíblica é que essas duas coisas andam sempre juntas. Deus é soberano e o homem é responsável. Se nós tentarmos anular uma dessas verdades, nós vamos cair em erros graves na nossa fé. Nós podemos considerar que Deus é pouco soberano se valorizarmos somente a responsabilidade humana. Ou podemos pensar que nós não somos tão responsáveis se valorizarmos somente a soberania divina.
Nós precisamos abraçar, irmãos, essas verdades como verdades bíblicas que andam aparentemente em conflito nesse primeiro momento, enquanto estamos nessa vida, mas que são coexistentes e verdades das Escrituras para nós. Agora, então, a segunda verdade que o versículo 16 e o 20 vão dizer para nós é a verdade de que toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo vai falar sobre isso mais à frente, a Timóteo, mas a Bíblia como um todo mostra isso para nós. Toda a Escritura é inspirada por Deus. No versículo 16, Pedro vai dizer que esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio de Davi em Salmos. Ele vai dizer no versículo 20. E no versículo 20 ele cita o Salmo 69, versículo 25, e o Salmo 109, versículo 8. Irmãos, por que nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus? Por que podemos dizer que a Bíblia é a palavra de Deus? Nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus porque nós cremos, como a própria Bíblia diz para nós, que Deus falou por meio de autores humanos, inspirados. A Bíblia não é a palavra de homens imperfeitos somente. Ela é a palavra de homens inspirados por Deus. Deus falando por meio deles. Não é isso que o nosso texto diz para nós? No versículo 16, o Espírito Santo falou por meio do rei Davi. E assim também com todos os outros autores bíblicos. O Espírito Santo falou por meio de Moisés. O Espírito Santo falou por meio de Samuel, por meio de Josué. O Espírito Santo falou por meio de Isaías, de Jeremias, Ezequiel, todos os outros profetas. O Espírito Santo falou por meio do apóstolo Paulo, de Pedro, de Lucas, de João. O Espírito Santo falou por meio dos autores inspirados das Escrituras. Davi não poderia predizer o que aconteceria, não fosse por intermédio do Espírito Santo. Era o Espírito Santo falando por meio dele. Então, meu irmão, quando você for até a Bíblia, ler a Bíblia, saiba que você está ouvindo não a voz de homens, você está ouvindo a voz de Deus. É Deus falando com você por meio das palavras inspiradas das Escrituras. O Espírito Santo falou por meio dos autores bíblicos, autores humanos, inspirados por Deus. Tudo que nós temos nas Escrituras é verdadeiro e é confiável. Todas as promessas das Escrituras vão se cumprir. O próprio Jesus falou isso. Tudo irá se cumprir. E assim foi no caso de Judas. Também se cumpriu. O versículo 20 diz isso para nós. Estava escrito que a sua casa fique desolada. E assim ficou. Também estava escrito que outro ocupe o seu lugar. Bom, diante disso, Pedro vai continuar a sua fala para aqueles discípulos. E ele diz no versículo 21, agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens. Devemos escolher um. Ora, por que não ficar com 11? Pedro não podia pensar desse jeito? Bom, Jesus escolheu 12, mas um traiu a Jesus, deu cabo da vida dele, agora nós somos 11. Bom, somos os que restaram. Vamos sair aos 11 mesmo e sair pregando a palavra com aqueles que ficaram. Pedro não podia pensar desse jeito, os apóstolos não podiam pensar desse jeito, mas por quê? Pedro diz, nós devemos escolher um dentre os homens. Irmãos, os apóstolos foram escolhidos pelo próprio Jesus para uma missão específica. Em Marcos 3, versículo 14, eu quero destacar esse texto para nós. Vai mostrar como que Jesus escolhe os discípulos. Vai dizer, ele escolheu 12 e os chamou seus apóstolos para que o seguissem e fossem enviados para anunciar a sua mensagem. Jesus escolheu 12. Apóstolo é uma palavra que significa enviado. A palavra do grego que significa enviado ou comissionado. E aí a gente pergunta, por que então que quando os tradutores da Bíblia vão traduzir para o português, eles não traduzem essa palavra? Por que eles não colocam na Bíblia enviado? Colocam como é no grego, apóstolo. Porque Jesus tornou essa palavra em um título, em um ofício. Essa palavra deixou de ser só uma designação
um atributo e passou a ser um ofício. Naquele momento, Jesus os chamou seus apóstolos. Então ele diz, agora vocês têm um título, e o título de vocês é apóstolos. Esses 12. E por que 12? Por que esse número? Para entender, irmãos, nós precisamos saber que Jesus estava vindo estabelecer a nova aliança com o seu povo. No Antigo Testamento, nós vemos ali Deus estabelecer com o povo a antiga aliança, registrada manifestada no Sinai, através das tábuas da lei, os 10 mandamentos. Ali nós temos a antiga aliança. Jesus vem e estabelece a nova aliança, que também é chamada do reino de Deus. Ele vem estabelecer esse reino de Deus. Quando nós vemos lá atrás, no versículo 3, nós vamos ver que Jesus passou os 40 dias falando com os discípulos sobre o reino de Deus. Jesus estava falando com os discípulos sobre esse novo tempo, sobre a nova aliança, de modo que os discípulos pudessem entender com clareza o que isso significa. Essa nova aliança é diferente da antiga aliança. Ela possui descontinuidades e algumas continuidades. Por exemplo, o Espírito Santo, que nós vamos ver na próxima mensagem. O Espírito Santo, na antiga aliança, ele era derramado a algumas pessoas específicas, para cumprir funções específicas. Agora, na nova aliança, o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Nós vamos ver isso em Atos 2. Um outro exemplo, nós víamos na antiga aliança que existia ali um templo físico. Agora, na nova aliança, existe um templo espiritual. O povo de Deus espalhado ao redor do mundo. Na antiga aliança, nós tínhamos a circuncisão da carne. Na nova aliança, nós temos a circuncisão do coração. Bom, na antiga aliança, nós tínhamos 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel, que encabeçavam o povo, que eram representantes do povo de Deus na antiga aliança. Os 12 patriarcas, os 12 filhos de Jacó, eles representavam aquele povo como cabeças. Agora, na nova aliança, deveríamos ter 12 apóstolos, que encabeçariam a igreja, o povo de Deus, que seriam colunas da igreja, patriarcas do novo Israel. A Bíblia faz essa associação em Mateus 19, 28, depois em Apocalipse 21, 12 a 14, e ali é interessante porque João tem uma visão da Jerusalém celestial, e ele vai dizer que ele viu 12 portas, e nessas 12 portas estavam os 12 nomes das 12 tribos de Israel, mas essa cidade tinha 12 colunas, e essas 12 pedras fundamentais, 12 colunas, tinham o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, existe uma associação direta entre as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos de Cristo. Ou seja, era necessário que fossem 12. E agora, nós entendemos também para que os 12. Voltando lá no nosso texto de Marcos, nós vamos ver que Jesus designou os 12 para andarem com ele e cumprirem a missão. Isso também está lá no texto de Marcos 3, versículo 14. Andarem com ele e cumprirem a missão. Ou seja, qual é a característica, ou quais são as características de um apóstolo, biblicamente falando? Ter andado com Cristo e ter sido enviado por ele, diretamente por ele, para cumprir uma missão. Agora nós podemos retornar para Pedro, versículos 21 e 22, e aqui Pedro, ele acrescenta um aspecto a mais a essa fala de Jesus, porque eles agora tinham um entendimento mais amplo. Ele vai dizer, agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens, e aqui ele coloca os critérios para ser apóstolo, dentre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Ou seja, para ser apóstolo, era necessário que tivesse andado com Jesus, desde o batismo de João até aquele momento, até a ressurreição e a ascensão de Cristo. E Pedro vai dizer que esses 12 homens,
seriam então, cumpririam uma missão. Esses apóstolos cumpririam uma missão. Eles seriam testemunhas da ressurreição. Irmãos, várias mentiras foram levantadas no primeiro século acerca da ressurreição. A Bíblia vai dizer que alguns falavam que o corpo de Cristo havia sido roubado, que haviam sumido com o corpo de Jesus. Mas Deus levanta esses 12 homens, 12 testemunhas, guardiões da verdade da ressurreição. E esses 12 homens, eles foram chamados não só para falarem que Jesus ressuscitou, mas também, como nós vemos na história da igreja, para darem a vida por essa verdade. E de fato foi o que eles fizeram. Eles deram a vida por essa verdade. Com exceção de João, que existe alguma dúvida ali sobre a morte dele, ele ficou até mais velho, sobreviveu até ser mais velho. Todos os demais foram mortos na perseguição. Por quê? Por um motivo. Porque pregavam a ressurreição. Porque defendiam a verdade de que Cristo ressuscitou. Ou seja, essa verdade foi guardada por esses homens. A ressurreição é o fundamento, irmãos, está no fundamento da fé cristã. É a prova de que Cristo é o Messias, de que Jesus, de fato, é quem dizia ser, de que Cristo concluiu a sua obra. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o inferno e ressuscitou ao terceiro dia. E porque ele ressuscitou, nós podemos ter a esperança de que nós também ressuscitaremos com ele. Essa é a glória da verdade da ressurreição que esses homens guardavam. É por causa do testemunho deles que nós estamos aqui hoje. Que a igreja continuou, que a igreja permaneceu, que uma nova geração de cristãos se levantou, mesmo no meio das perseguições, e depois mais uma geração, e depois mais uma geração até chegar a nós. Por causa deles, irmãos, é que nós podemos celebrar a Páscoa no próximo domingo, a festa da ressurreição, ou o que nós chamamos Domingo da Ressurreição. Nós podemos ter essa clareza, essa certeza, porque homens, os 12 apóstolos, defenderam isso. E a igreja, então, traz essa verdade ao longo de 2000 anos. Nenhum de nós que estamos aqui hoje viu Cristo ressurreto. Nenhum de nós viu a Cristo ressuscitado. O último que fez isso foi o apóstolo Paulo. Mas esses homens deram a vida por essa verdade. Cristo ressuscitou dos mortos. Cristo se apresentou a eles. Eles não morreriam, irmãos, por uma mentira. Eles não morreriam por uma mentira evidente, mas por saber que aquela verdade era uma verdade gloriosa. O nosso Senhor ressuscitou. Essa verdade mudou a história. Essa verdade mudou não só a história da igreja, mas a história do mundo. E essa verdade é mais importante do que a própria vida. E foi sob essa certeza que esses homens deram a vida por isso. Cristo ressuscitou. Cristo vive, Cristo reina sobre a igreja. E ele reinará eternamente. Bom, após então Pedro expor os critérios para um apóstolo, biblicamente falando, nós vamos ver o processo de escolha. Os versículos 23 a 26 vai dizer assim, no final do nosso texto: então indicaram 2 homens, José, chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida oraram: Senhor, tu conheces cada coração. Mostra-nos qual destes homens escolheste como apóstolo para substituir Judas nesse ministério, pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar. Então lançaram sortes, e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros 11. Então nós vemos aqui que 2 homens cumpriam os critérios para ser um apóstolo. Quem foram os homens que eles levantaram? E é curioso a forma como Lucas apresenta esses 2 homens. Não sei se você reparou isso, mas José é cheio de alcunhas, né? Cheio de títulos. José, o filho de Sabás, Bar é uma palavra que significa filho. Barsabás, o justo. E quem era o outro? Matias. Parece que José tinha muito mais crédito
entre os cristãos do que Matias. E quando nós lemos, se nós lemos só esse versículo, nós podemos pensar, bom, logicamente que, olhando aqui, José está mais preparado. José parece ser uma opção melhor do que Matias. José é o justo, filho de alguém importante, deveriam escolher José. Mas, bom, qual é um dos critérios para ser apóstolo? Não ser escolhido por homens, ser enviado diretamente por Cristo. Cristo deveria escolher esse homem. Bom, mas Cristo já havia subido aos céus. O que fariam, então? Eles usam aqui um método que era usado no Antigo Testamento de lançar sortes e que, soberanamente, Deus falava com o povo através desse método, mas depois que o Espírito Santo vem, nós nunca mais vemos a Bíblia falar sobre o lançar sortes. Nós vemos, por diversas vezes, a Bíblia falar sobre os apóstolos terem que tomar decisões, mas em nenhum momento eles lançam sortes. Paulo, por exemplo, nas suas viagens missionárias, o Espírito Santo fala com ele através de sonhos, quando diz, vá para a Macedônia, e o Espírito Santo dá um sonho para ele de alguém da Macedônia chamando. O Espírito Santo usa as circunstâncias, mas eles não usam mais esse método. Mas aqui, antes da vinda do Espírito, esse método seria usado. Antes disso, eles oram. Senhor, o que eles dizem na oração? Tu conheces os corações. Talvez José tivesse muito mais crédito do que Matias, mas era Deus, somente Deus, que conhece os corações. E Deus haveria de escolher aquele homem para substituir Judas. Deus que conhece os corações. Eles dizem, mostra-nos quem tu escolheste. Quem Deus escolheu. Bom, quem Deus escolhe é Matias. Talvez o menos provável, mas o escolhido por Deus. Deus não olha, irmãos, critérios humanos. Deus escolhe aqueles a quem Ele quer. Deus escolhe de acordo com a sua soberania. Deus conhece os corações. E Ele escolhe de acordo com o seu saber e sua vontade soberana. Deus escolheu Matias. E agora, os 12 estão completos novamente. As colunas da igreja, os primeiros 12, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, as colunas estão postas novamente e o cenário está pronto. O cenário está pronto para quê? Para o grande evento fundador da Igreja de Cristo, o derramamento do Espírito Santo. E isso nós veremos na próxima mensagem da nossa série. Mas antes de concluirmos, eu quero fazer algumas reflexões com você. Irmãos, o que Jesus fez por meio desses 12 homens, no poder do Espírito Santo, mudou o rumo da história, mudou o mundo por completo. O que Deus fez por meio desses 12 homens, no poder do Espírito Santo, foi sobrenatural. Cegos viram, coxos andaram, mortos ressuscitaram, e o mais glorioso de tudo isso, pecadores se arrependeram e se voltaram para o Senhor. Corações foram transformados. A história foi mudada pela fé cristã. E por causa desses 12 homens, a fé correta chegou até nós, que nós chamamos de fé ortodoxa. As verdades da palavra chegaram a nós, também conhecidas como as doutrinas dos apóstolos, ou a doutrina dos apóstolos. A palavra de Deus chegou até nós, porque o Novo Testamento foi escrito por esses homens, ou discípulos deles. A igreja chegou até nós. E se nós estamos aqui hoje, se você veio aqui hoje, é porque Deus começou ali e tem trabalhado ao longo de 2000 anos na igreja para que a sua glória cresça, para que o seu reino avance no mundo. E nós estamos aqui fazendo parte disso, fazendo parte dessa obra gloriosa de Deus. Tudo isso, irmãos, está acontecendo, porque o plano maior de Deus na história está se cumprindo. Judas não foi capaz de frustrar os planos de Deus. A perseguição do primeiro século, do segundo, e que existe até hoje em muitos lugares do mundo, não foi capaz de frustrar os planos de Deus. Nada pôde frustrar os planos de Deus na história. Nós estamos aqui sob o poder e a vontade do Senhor. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor te trouxe aqui, debaixo da tua soberania e do seu poder. E a pergunta que fica é:
Como você tem respondido, irmão, a essa grande obra que Deus está realizando na história? Como você tem respondido a isso que Deus começou a fazer com esses 12 homens e que chegou até nós? E eu te digo, em primeiro lugar, mantenha uma expectativa contínua pela presença de Deus. Mantenha essa expectativa pelo que Deus pode fazer em nós ainda hoje. Nós vimos aqui que nós dependemos do poder de Deus. Nosso conhecimento não é suficiente, nossa empolgação não é suficiente, um culto emocional não é suficiente, nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos do poder de Deus. Então mantenha uma expectativa por essa presença do Espírito Santo de Deus em nosso meio. E que esse anseio te leve a buscar ao Senhor. A buscar ao Senhor em oração, a buscar ao Senhor em devoção, na leitura da palavra, a entregar o seu coração a Ele. Que esse anseio pela presença de Deus te faça andar com o Senhor dia após dia, entregar todo o seu coração a Ele, dia após dia. Não se acomode, meu irmão, na sua fé. Não se acomode naquilo que você já alcançou em Cristo, mas deseje mais, busque mais. Deseje, guarde uma expectativa, como esses discípulos guardavam a expectativa nesse momento pela presença do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que capacitou os apóstolos a cumprirem a missão. E é o Espírito Santo que nos capacita ainda hoje, nos dando vida, nos transformando, moldando o nosso ser de acordo com a vontade de Deus. E em segundo lugar, eu digo a você, deseje que o Espírito Santo torne Cristo precioso aos seus olhos. Nós vimos aqui, o pastor falou mais cedo, que Jesus, ele é um pão a ser devorado. E para isso nós devemos vê-lo como precioso para nós, desejável. Deseje a Cristo. Deseje esse Senhor. Por Cristo, meu irmão, tudo vale a pena. Essa era a certeza desses apóstolos. Eles deram a vida pelo seu Senhor, porque por Cristo tudo vale a pena. Os 12, eles não se importaram em ser perseguidos, em ser caluniados, em serem torturados, em serem apedrejados. Eles sabiam que tudo isso era nada se comparado a viver para Cristo. Então viva para Cristo, deseje a Cristo. Se você está longe dele, se você está longe dos caminhos do Senhor, olhe para o Senhor e veja o quanto ele é desejável, o quanto ele reina sobre o mundo, sobre todas as coisas, e o quanto ele reina também sobre a sua vida. Não desperdice a sua vida com coisas vãs, mas entregue a sua vida por completo ao Senhor Jesus Cristo. Viva para o Senhor da vida. E se você já tem buscado ao Senhor, deseje mais dele em você. Ame-o mais, busque-o mais, viva para ele, viva para a sua glória. Como igreja do Senhor, meus irmãos, que vivamos para a sua glória. E nesse domingo de Ramos, o Rei Jesus se torne mais precioso para nós do que qualquer outra coisa. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Nosso Pai, bendito seja o teu nome pela meditação da tua palavra. Nós queremos, Deus, nos colocar mais uma vez diante de ti. E queremos, Senhor, pedir a ti perdão, porque tantas vezes nós negligenciamos a tua palavra, que foi legada a nós pela vida desses apóstolos que o Senhor escolheu. Tantas vezes negligenciamos a tua verdade e deixamos, ó Deus, de viver para ti, de entregar tudo por ti. Nós queremos, Senhor, dedicar a ti as nossas vidas, como esses homens se dedicaram ao Senhor. Nós queremos, Senhor, perceber a cada dia que tu és aquilo que nós temos de mais precioso, de mais glorioso diante de nós. Nós queremos, Senhor, ser cheios do teu Espírito, receber da plenitude do Espírito Santo. Então que a tua presença venha até nós, que o Senhor nos preencha, que o Senhor nos encha, como vimos na última semana, do teu dunamis, do teu poder, para que façamos, ó Deus, a tua vontade, para que andemos nos teus caminhos, para que possamos vencer o pecado, para que possamos cumprir o teu chamado e fazer a tua obra. Manifeste-se, ó Deus, em nós e no meio de nós.
Que nós sejamos uma igreja que te adora, uma igreja que é fiel ao Senhor, à tua palavra, uma igreja que espera em ti. Espera pelo dia glorioso, quando a grande promessa irá se cumprir. O dia em que, para o qual o Espírito Santo nos prepara, quando o nosso Rei voltará, assim como foi visto subir, e buscará a sua igreja. Que essa expectativa esteja viva e presente em cada coração. Assim te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.